Começa agora o Pode Acreditar. O podcast da ação Eu Acredito na Evangelização, que prepara o nosso coração para o novo de Deus. E eu sou Luciana Alves, consagrada na comunidade, e estamos aqui com... Membro de vida, e eu me chamo Felipe, sou membro de aliança da comunidade Arca da Aliança. E nós temos convidado especial hoje no nosso Pode Acreditar. Olá, Elaine! Olá, Luciana, Felipe, é uma alegria estar aqui também, né? Eu sou Elaine Isauro, mais conhecida como Elaine Isauro, mas meu nome completo é Elaine Cristina Vieira Isauro. Sou consagrada também missionária da comunidade Arca da Aliança, membro de aliança, e hoje eu moro também dentro da comunidade. E a palavra que norteia o nosso dia, aquele coração pulsante que a gente tanto está falando também no nosso rádio, é o coração humilde. Hoje a palavra, né? O que essa palavra fala para você, Elaine, no dia de hoje? Coração humilde. Fazer a vontade de Deus na minha vida. Escutar aquilo que o Senhor tem me chamado a viver, né? Tem a vontade da Elaine, mas tem também a vontade de Deus, né? Que precisa ser sempre maior. E em tudo isso, na minha vocação, no meu ser mulher, lá em casa, como esposa, como mãe, né? Trazer essa vontade de Deus para dentro da minha casa ali, no meu cotidiano, nas coisas do dia a dia, na minha missão. Sinto que é isso que o Senhor me chama a viver a cada dia. Isso, e quando se fala de humildade, a gente sabe que a humildade é um ponto, uma virtude importantíssima no nosso caminho de evangelização, né? Se nós não formos humildes, né, nós não seremos a imagem de Deus, né? Como o Senhor nos ensina a ter um coração que acolhe Deus, ele precisa ter uma certa humildade, né? Para acolher a presença de Deus, para se colocar à disposição de Deus. Nós estamos aí acompanhando uma sequência de testemunhos. Sim. E todos os testemunhos nós percebemos esse grande toque de Deus acompanhado dessa docilidade. Essa docilidade não deixa de ser esse sinal de humildade, de entender o quanto nós precisamos da ação de Deus. É isso. E ouvindo tu falar, né, olhando um pouquinho para minha história, para a ação, né, da evangelização na minha história desde o início, assim, sim, né, de perceber o toque de Deus, né, e perceber o quanto eu precisei, muitas vezes, né, eu, Elaine, precisei, né, descer, né, do meu orgulho, descer das minhas verdades, né, das minhas zonas de conforto, esse movimento de descida, né, de humildade mesmo, para poder ali viver aquilo que Deus me chamava a viver, né, desde lá da minha infância, né, depois do grupo de jovem, até um encontro mais fecundo com a minha vocação no carisma Arca da Aliança, né, de ouvir aquilo que Deus me chama a viver. Eu lembro que o toque da evangelização na minha vida, né, lá na infância, quando a mãe mandava a gente para missa, né? Vamos para missa, né? Às vezes a gente queria fazer outras coisas, mas quando via, ela já tinha inscrito a gente para ser catequista, tinha escrito assim, né? Que era esse movimento da mãe. E ali, né? A questão da obediência, né? Ser obediente àquilo que a mãe pedia, né? Para a missão, ir sem entender, mas saber que ali Deus já me formava também a ser obediente à voz dele, sim, né? Ser obediente àquilo que ele me chamava, mesmo sem, na época, eu entender o que Deus queria de mim, assim, né? E perceber o caminho de Deus, né? Aquilo que ele foi trilhando, né? O caminho de catequese, depois o caminho de grupo de jovem, né? A forma como tudo foi acontecendo. Eu lembro que num retiro no Osana Jovem, que nós estávamos, né, que eu fui só para cuidar da minha irmã, né, nem participava, nem nada, né, fui porque a minha mãe não deixava ela ir sozinha, ela já participava, e aí fui para cuidar dela, mas ali Deus falou profundamente ao meu coração, porque eu fui sozinha, não conhecia ninguém, né, então ela ficou com os amigos dela, eu me sentei lá e fui ouvir as pregações, orações, e ali, sozinha, naquele momento, Deus foi falando comigo, né? Deus foi falando ao meu coração, foi trazendo uma inquietação para o meu coração, mas não uma inquietação ruim,
mas uma inquietação que me fazia desejar algo mais, né? Que eu ainda não entendia. Uma sede, né? Um sentimento de vazio, de saber que eu ainda não estava onde eu precisava estar, né? E eu creio que tudo isso precisa também, né? Estar ali lado a lado com essa palavra, como a gente traz hoje, né? A palavra humildade. Porque senão eu não ia conseguir escutar a voz de Deus, né? Então, perceber essa inquietação e ir atrás, né? Eu saí dali daquele retiro determinada a viver algo diferente na minha vida, né? Eu já namorava com o meu marido na época, com o Cleito, e quando eu voltei do retiro, e aí já, né, já havia feito amizade com esses jovens e descobri que eles faziam vigílias toda sexta-feira, né? Dali eles saíram e disseram assim, vamos fazer vigília toda sexta-feira. Então vamos, da meia-noite às 4. E aí a gente pegava a bicicleta e ia até a outra comunidade, né? Ali naquele simples, né? E ali Deus ia fazendo, era outros jovens que iam se reunindo. E aí eu lembro que o Cleiton ainda não aceitava, né? Não entendia o que era isso, porque a experiência era minha, né? E aí o Cleiton disse, Silene, o que é? Eu disse, olha, Cleiton, sexta-feira à noite eu não tô pra ti, né? Sexta-feira à noite eu não tô pra ti, eu vou pra vigília. E aí eu lembro que um dia o Cleiton apareceu lá, do nada. E aí ele disse, Silene, eu tô... Daí bateu na porta do Cleiton, o que eu falei pra ti? Sexta-feira à noite eu não tô pra ti, eu vou pra vigília, eu não vou ficar em casa. Ele disse, não, hoje eu vim pra ir junto. Eu quero ver o que vocês estão fazendo lá. E justamente naquela sexta-feira, no sábado, nós teríamos um Evangeliza Show que nós íamos fazer, que se chamava Metanoia. E aí, né, no final da vigília, a gente fazia, era 4 horas da manhã, a gente sentava na mesa para tomar café e organizar toda a 4 horas da manhã. Era vigílias da época. Isso! Não, era eu não fervor, sou. Claro que eu não sou dessa época que Sim. você. Às vezes, mas assim, de fato, diferentemente de hoje, muitas vezes os jovens, quando. Ou a gente não faz vigília, né? Ou então a gente já termina já querendo dormir. Mas quantas vezes que a gente, de fato, nós passávamos a noite em vigília e às vezes íamos para uma via sacra, como por exemplo da Quinta-feira Santa, né? Para a Sexta-feira da Paixão. Lá na Bahia, nós ficamos a madrugada inteira em adoração e muitas vezes, 6 horas da manhã, inclusive na paróquia que a Casa de Missão de Paulo Afonso é próxima, a Perpétuo Socorro, nós íamos muitas vezes, saímos da adoração da madrugada, íamos direto para essa paróquia e fazíamos o percurso da Via Sacra, que é longo, muito longo. E nós fazíamos isso com uma grande alegria, né? Uhum. E é isso, né? Era ali 4 horas da manhã, todo mundo já trazia também algo para partilhar, acabava a vigília, sentava, tomava café e organizava a evangelização daquele mês, daquele final de semana, Sim. onde a gente ia, onde Deus queria que a gente fosse. E aí o Cleito ali, os meninos muito ligeiros já engajaram o Cleito nas coisas, né? E dali o Cleito já não saiu também, né? E dessa forma, né, ali eu creio que Deus foi me lapidando, foi lapidando a mim, foi lapidando o Cleito também, né? Mas foi lapidando a minha vocação, um desejo, um querer mais, né? Eu queria mais de Deus. Até que depois, 2 anos nesse grupo, ali a gente foi conhecendo as novas comunidades também. E uma vez nós íamos na Arca, no Retiro de Verão, para divulgar um evento que nós íamos fazer lá na nossa paróquia. E eu não conhecia, né, a Arca naquele tempo. E aí eu lembro que a gente participou do Retiro de Verão. E no final durante o retiro falaram lá, olha, vai ter o Queremos Deus. Não sabia o que era isso. Vai ter o Queremos Deus. E quem quiser participar de voluntário, que a gente está precisando, dá um nome, que tem um caderninho para deixar o nome e telefone, assim, né? Aí eu disse, Cleito, eu vou lá deixar. Capaz, Helena, a gente tá cheio de coisa na paróquia. Eu disse, eu quero botar meu nome lá, eu quero vir ajudar, porque a gente sempre gostou, né? E aí ele ficou bicudo mais uma vez, aí eu sempre teimosa, peguei e fui, né? Eu botei lá o meu nome. E quando me ligaram, né, para vir ajudar, que eu toda animada, falei pro Cleito, me ligaram para ir lá ajudar. Ele, eu não acredito, tá? Ele pegou e ligou também, para se oferecer. Então, ali, né, a gente veio, o Cleito ajudou no estacionamento, o coordenador era o Giovanni na época, e eu ajudei na praça de alimentação, que a coordenadora era a Luciana na época ali, né?
E ali Mas a o Cleiton eu gente... já conhecia. O Cleiton estudou, fez magistério com a Luciana, então por isso que acabou aproximando, né? Nós servimos de ministro, e aí da onde a Lu veio e nos convidou para fazer o retiro vocacional. Sim. Pensa assim, né? O primeiro ano ali a gente já foi vivendo tudo, né? Mas eu vejo que na minha vida Deus sempre foi assim. Deus, ele sempre foi muito claro, ele não enrolava muito, né? Quando era para ser, era para ser. Então, eu vim naquele ano, fizemos retiro vocacional, no outro ano, né, nós entramos, mas claro, foi um ano assim difícil, né, de encontro com a minha vocação. Eu ainda era muito, vamos dizer assim, infantil, vamos dizer assim, né? Mesmo já tendo uma idade, né, sendo mais velha, mas não era tão madura assim na minha fé ainda. Então eu lembro uma vez que eu estava sentadinha, daí a Isolina veio assim para mim e disse assim: olha, Elaine, eu vou dizer bem a verdade para ti, nós só estamos contigo aqui ainda porque a gente quer o Cleiton. Se não, eu tava pensando nisso aqui agora, se eu não vou falar sobre isso. Se não fosse o Cleiton, tu não tava mais no vocacional, porque eu era toda perdida, né? Toda desajeitada. Não que eu não seja um pouquinho hoje ainda, né? Então, né? Mas ali, né? Mas Deus nos chama assim, né? Com a nossa verdade. E quando a gente percebe que Deus não me chama para ser do jeito da Luciana. Deus não me chama para ser do jeito do Felipe. Felipe tem os dons dele, a Luciana tem os dela, e eu tenho os meus, do meu jeito, atrapalhada, do jeito que eu sou, né? Mas essa é a minha verdade, e a comunidade me amou assim, E né? que a evangelização passa também por esse coração, pela tua verdade, né? E aí eu quero trazer aqui 3 pontos aqui. O medo que ela tava dessas perguntas. Mas assim, ó, são 3 pontos bem interessantes que tem a ver diretamente com a palavra que hoje nós estamos tratando contigo. Sim. O primeiro ponto, assim, né, que me chamou a atenção. Vai com calma nessas perguntas, viu, Não, Felipe? não é nem pergunta, só eu vou fazer pontuações. Olha como eu sou bonzinho com você, né? Mas assim, quando você fala no aspecto de que, mesmo quando vocês não entendiam, não queriam, vocês obedeciam a mãe de vocês. Você obedecia, né? Eu vou falar no singular, né? Você obedecia a sua mãe. Então, pensa que, ouvindo aquela que é a voz de Deus aqui na terra, que é a representante de Deus na terra, também o Senhor já te preparava para que você pudesse escutar a voz dele, né? Isso. O segundo ponto é esse aspecto, eu esqueci o segundo ponto, mas eu vou trazer o terceiro, então, é nesse sentido de quando a Iso fala para você, né? Nós só estamos contigo por conta do Cleiton, né? Claro, a Isolina, né? Deus pensa, né? No céu hoje. Jesus teve que levar... Porque... Deve estar dando as gargalhadas dela lá em cima. Mas, certamente, se o teu coração... Era o método que a Isolina utilizava para e também, de uma certa forma, para que você pudesse ter um reconhecimento também, talvez, da tua verdade, porque às vezes a gente acha que as palavras são soltas ao vento, mas no coração que acolhe a Deus, essas palavras elas ganham força, né? Geram frutos também. Sim. Mas imagina que, se você não tivesse um coração disponível, desejoso também de fazer uma experiência de Deus, onde é que você estaria hoje, né? Se você, naquele momento que você ouviu, tá aqui pelo Cleiton, então fique com o Cleiton que eu tô indo embora, né? Se fosse outra pessoa, poderia fazer isso, né? Mas como que a graça de Deus também te alcançou e que te fez permanecer, que te fez permanecer primeiro no desejo do teu coração de um encontro, né? Mas tem um fato que é bem interessante, que antes de começarmos a gravar o podcast, nós falamos sobre isso, né? Já estamos com o tempo um pouco avançado, mas por que não citar a tua experiência hoje no programa Arca em Sua Casa, né? Você é âncora hoje do programa Arca em Sua Casa, na Rádio Arca da Aliança, especificamente em Joinville, mas também temos Arca em Sua Casa em Blumenau. Mas conta pra gente, assim, como foi essa passagem de Deus na tua vida, né? Porque foi mais uma vez essa kenosis, né? Foi mais uma vez esse esvaziamento de você mesma. Pois é, porque eu sou daquela que fujo, né, gente, das câmeras, fujo do microfone, né? Sou extremamente tímida e envergonhada. Mas vou dizer bem rapidinho, quando o Giovanni veio, né, com essa proposta, eu lembro que quando a Gisélia fazia programa, eu dizia para ela assim, Gisélia, como é que vocês conseguem fazer um programa de 2 horas, todo dia, rezar com o povo, todo dia ter uma palavra? Eu disse, eu nunca faria isso. Eu falei para ela, eu disse assim, meu Deus, eu nunca seria capaz de fazer o que vocês fazem. Ela disse, não, é difícil mesmo, Elaine, mas a gente conta com a graça de Deus.
E quando o Giovanni veio, eu lembro que eu fugi um mês dele. Eu dizia assim, não, Giovanni, eu dei 3 não para ele, né? Eu disse, não, Giovanni, não tenho condições de fazer isso, vai ser muito difícil. Aí ele, não, eu não aceito o teu não. Ele dizia assim, ó, né? Elaine, eu tô te convidando, né? Tu pode aceitar ou não, mas ele não aceitava o não. Era um convite que só podia vir sim, né? Não tinha outra opção, né? Então, ali também eu vejo assim, ó, o quanto eu sou agraciada por Deus. Hoje no programa, hoje é dia hoje no programa, eu rezava e dizia, né? O que sou eu, Senhor, aos teus olhos, para me amar tanto assim? Porque eu vejo o quanto eu sou agraciada por Deus em estar no programa, porque hoje eu posso unir o meu profissional à minha missão, né? Eu posso unir os dois. Então, o meu profissional, o meu estar hoje no Arca em Sua Casa, me fez rezar mais, né? Me policiar na minha vida de oração, né, o quanto eu preciso ser fiel, porque aquilo que eu falo no programa eu preciso viver. Eu não posso ir lá e jogar um peso nas costas do outro, né, e eu falar algo que pode gerar um peso, se eu em casa não estou vivendo. Sim. Eu preciso experimentar aquilo, eu preciso experimentar essa graça. Então, para mim, assim, eu vejo como isso, como uma oportunidade de crescimento, principalmente para mim. Né? É o que eu digo a primeira que ouve sou eu, né? Os meus ouvidos são os mais próximos do meu lábio, então a primeira que ouve sou eu. Então, poder ser hoje um sinal da presença de Deus nos microfones, né? Saber que a comunidade acredita em mim, para mim a comunidade é a voz de Deus para minha vida, né? Eu digo, se a comunidade me diz não, dói, mas eu sei que é o tempo de Deus. Se a comunidade me diz sim, eu acolho, né? Então, eu sei que aqui é o meu lugar. Né, pode vir, né, o que for, mas aqui é o meu lugar, eu estou onde eu preciso estar, né? Então, a minha vocação, o meu chamado, eu posso dizer com toda certeza, eu me encontrei, né? Aquela inquietação, aquela busca que eu tinha de Deus lá atrás, eu posso dizer hoje com toda certeza, eu me encontrei na comunidade Arca da Aliança, nesse carisma, de ser no mundo o sinal da presença de Deus. Que lindo, bonito ouvir esse caminho que a gente trilha, porque eu tenho falado muito agora nesses dias que um coração que é evangelizado, bem evangelizado, experimenta Deus, ele tende a transbordar evangelização, tende a transbordar Deus. Então, esse caminho, né, alguém que foi obediente lá no início, né, aos conselhos da mãe, e foi caminhando, chegou muito nova, muito jovem na comunidade. Quando a Elaine fala que era meio, qual é o termo, Elaine? Atrapalhada. A Elaine era muito simples, muito assim, sem a gente corrigia, entrava, saía, um coração muito leve. Então, esse mesmo coração que ardia lá no início, está batendo forte ainda por Deus. Então, isso é bonito. Isso é acreditar na evangelização. Sim. E é interessante percebermos que o ardor, o desejo é o mesmo, porém amadurecido. Sim. Né? De que a gente, sempre quando falamos assim, voltar ao primeiro amor, não é voltar àquele primeiro amor, né, no aspecto de infantil, sensível, emocional, né? Mas voltar ao primeiro amor no ardor, no desejo de que as pessoas façam experiência e, consequentemente, como você falou, unindo hoje o teu profissional com o teu vocacional, você consegue viver as duas coisas juntas, né? E não separadas. E nós louvamos muito a Deus pelo dom da sua vida, pela sua vocação, e porque, graças a Deus, né, nós temos alguém que é ainda um pouco atrapalhado. A gente é feliz. E você é a causa da nossa alegria, né, Luciana? Hoje a Elaine é mãe, é esposa, consagrada, uma ótima profissional do rádio, né, que está ali, com certeza, além de ser uma profissional, hoje evangeliza através dos microfones diariamente. Isso para nós é uma alegria. Então, esse testemunho hoje, com certeza, nos ajuda a afirmar ainda mais o quanto a evangelização é necessária, e é essa tecla que nós precisamos bater. Você que está nos acompanhando, é importante que a gente assuma isso para a nossa vida.
um coração que foi evangelizado, hoje precisa evangelizar, precisa arregaçar as mangas, precisa fazer algo. E esse algo diferente é a presença de Deus que precisa ser levada adiante. É isso mesmo. Hoje o mundo tem sede, né? O mundo tem sede de Deus, né? E nós que já experimentamos esse amor, não podemos ficar conformados com isso, não podemos ficar parados, né? Nós precisamos nos gastar pela evangelização. E há um povo aí fora sedento, então, avante, Arca da Aliança. Avante! Nós podemos encerrar aqui afirmando isso, né? Esse seria o legado desses dias, né? Gritar ao mundo, afirmar que nós acreditamos sim na evangelização. Vamos dizer juntos então? Vamos dizer, eu acredito na evangelização. Isso. Eu acredito na evangelização. Muito obrigado, Elaine, que Deus te abençoe. Portanto, você que nos acompanha agora por esse Spotify, pelo podcast, pelo Pode Acreditar ou pelo nosso canal do YouTube, siga as nossas páginas oficiais da comunidade, siga também o nosso Instagram oficial, @Arca da Aliança, e nos acompanhe, né? Conheça a missão evangelizadora da comunidade e saiba como contribuir com esta obra.